Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. Questões condominiais que fazem parte do dia a dia do síndico. O desafio da gestão de condomínios. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Happy Hour do Síndico. Apresentação: Dil Melo, Rafa Machado e Romário Soares. Muito bom dia não, muito boa tarde, são 5 da tarde, 5:05. Hoje um dia ensolarado, estamos entrando em outono. O papo de hoje é um amigo particular, né? É um amigo particular para abordar o tema um pouco curioso que surgiu nessa semana. Síndico investigado por suposto investimento em pirâmide com Bitcoin. Até onde vai o limite da sindicatura? O nosso convidado, ele é advogado atuante em Direito Civil, Trabalhista e Previdenciário. Pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil. Direito Previdenciário pela Estácio de Sá. Também especializou-se em Responsabilidade Civil e elaboração e análise de contrato pela PUC-Rio, coach em desenvolvimento de pessoas, cursos de direito condominial e o mais impressionante, é síndico morador há 7 anos. Conosco hoje a nossa visita é ele, Dr. Elvis Espínola. Muito boa tarde, Elvis. Boa tarde, Romário, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom falar desse assunto muito importante, porque a vida condominial é uma vida em comunidade, é uma vida que deve ser zelada e preservada para que tu ande direitinho, ande bem. Perfeito, Elvis. Elvis, síndico morador há 7 anos não é mole. Como é que é o teu dia a dia, aonde você tem que apagar um incêndio e aonde você reside? É tranquila essa transição? No começo não foi não, Romário. No começo foi uma transição de uma situação muito chata do síndico anterior e veio para mim essa gestão e sempre tem aquele ranço, né? Aquele ranço com o síndico, né? E conforme a gente foi trabalhando, no começo foi bem pedreira, as pessoas ficavam meio desconfiadas, mas depois que a gente foi trabalhando, a gente foi mostrando realmente seriedade, honestidade acima de tudo, né? E as coisas foram encaixando. Hoje em dia é uma coisa mais de vizinhos mesmo, de síndico, mas vizinhos sabendo as responsabilidades e os respeitos. Teve uma pressão muito forte no início, no sentido de ter oposição, de ter um grupinho A, grupinho B, ou foi mais tranquilo em relação ao primeiro ano que eu me refiro? Bom, no primeiro ano, Romário, eu peguei o condomínio em vermelho. Eu peguei o condomínio com a conta principal em vermelho e o fundo de reserva eu já entrei tendo que pagar cota extra, né? Para repor ele. Medidas impopulares, né? Cota extra. Cota extra. E o que aconteceu? Eu nesse primeiro ano, bateram nas minhas costas quando eu fui eleito, né? Não tem problema não, porque todos terminaram o ano no vermelho. Caramba.
E eu falei, aquilo ali eu não tomei para mim, né? E comecei a administrar de uma forma mais concisa, menos esbanjadora como eram as anteriores. E no primeiro ano a gente fechou positivo a conta principal, né? Fechamos positivo pouca coisa, acho que R$5.000 a conta positiva. A receita do condomínio gira em torno de 40 e poucos, né? Fechamos positivo em 5.000. E nos anos seguintes, nunca a gestão fechou negativa. Nós recompomos o fundo de reserva, ele chegou a atingir 260 mil. O que era negativo chegou a atingir 260 mil. Isso, 260 Caramba. mil, só com os mecanismos de corte. Eu cortei funcionário, né? Nós tivemos que cortar. Para ter uma saúde financeira, a gente não podia ter tudo que a gente queria. Então, a gente teve que realmente, em assembleia, a gente decidiu cortar uma portaria. Ou seja, a gente achou melhor ficar com a portaria de urna, né? Até mesmo porque a portaria em si, porteiro em si, não é um segurança. Então, a gente via muitas falhas, já estava muito decepcionado. Não sei se um dia a gente pode voltar. É chato também ficar sem uma portaria noturna, mas a gente teve que cortar por necessidade. Nós cortamos, tornamos o condomínio mais sadio, né? E hoje ele está sadio mesmo. Maravilha. Para quem nos acompanha, estamos no aplicativo Rádio Ponto e Vírgula na Play Store ou então ao vivo no YouTube. Basta clicar Happy Hour do Síndico, hoje com o doutor Elvis Espínola. Eu não consigo te chamar de doutor Elvis Espínola. É muito tempo, né? É muito tempo. Elvis, eu não sei se você tomou conhecimento, cara, mas parece que o mundo tá de cabeça para baixo. Tá mesmo. Tá mesmo? Tá. Porque, olha só, síndico investigado por suposto investimento de pirâmide com Bitcoin. Até onde vai o limite da sindicatura ao tema? Eu ia te perguntar o seguinte, cara, porque ou ele acha que é muito empreendedor para fazer isso e ninguém perceber, ou tá faltando alguma coisa na cabeça do rapaz. Claro, tá sendo investigado, nada de concreto, mas o tema é muito interessante. Tem ideia como é que isso acontece? Não tenho ideia como acontece, não, mas o cara deve ser muito corajoso, né? Para tirar de uma coisa que tem uma destinação certa e botar em outra que não tem a característica de destinação do que é, né? O fundo de garantia ele tem um caráter emergencial para coisas emergenciais no condomínio, gastos, já diz o nome, gastos emergenciais. Eu não sou contra o condomínio buscar algo que faça o fundo de reserva render mais. Eu até estou pesquisando alguma coisa com consultor para que ele possa render mais, para que ele possa verter para o condomínio. Mas uma loucura dessa aí, ninguém faz, né? Assim, eu entendo que possa ser utilizado, hoje em dia o comum é a poupança, né? Mas assim, isso foge, pelo que eu entendi, ele foge da normalidade e até uma arbitrariedade. Foi destinado um valor que não era dele, para ter um rendimento que não é o objetivo condominial, né? E tem que se apurar realmente. Ó, segundo a matéria, o síndico ele pegou do dinheiro dele e começou a investir e viu que dava certo. Aí ganhava aqueles 10% de rendimentos. Claro, era um esquema claro de pirâmide, Sim. né? O que nos chama atenção é que nem a administradora e nem o conselho fiscal ligou o sinal de alerta quando começou a ter essas saídas para um suposto investimento e ninguém foi perguntado, né? Eu queria saber de você, Elvis, qual é a importância da da administradora na relação de fluxo de caixa e fundo de reserva no teu condomínio? Bom, a gestão, né, a administradora, ela tem que estar ali bem alinhada com o síndico, mas ela tem que estar numa condição até de segurança, né? Não de estabilidade desse jeito. Tudo que sai do condomínio tem que ser relatado o que sai, tem que ter
uma nota fiscal de gasto, porque o dinheiro do condomínio não é para investimento. A finalidade é gastar. É gastos com o quê? Com despesas ordinárias e despesas extraordinárias que ocorram, que são as emergenciais, um cano furou, alguma coisa. Isso é o motivo do dinheiro do condomínio ser reservado. Entendeu? Então, se foi utilizado de forma diversa, já ia apontar, por que está saindo? Né? Eu acho que a administradora ela tem até a intervenção de repente, conversar com o Conselho Fiscal e perguntar por que está havendo. Eles também não estão cientes disso? O Conselho Fiscal não está fiscalizando. Não está fiscalizando. Bom, eu, antes de fazer qualquer coisa lá no condomínio, eu submeto tudo ao meu Conselho Fiscal. Tudo. Entendeu? Eu falo, olha, preciso fazer isso. Né? Se for emergencial, eu preciso fazer isso. Entendeu? Agora, é para ontem, senão não vai ficar legal. Vai desabar alguma coisa, vai quebrar alguma coisa, vai piorar alguma coisa. Por falar em fundo de reserva, você há pouco tempo precisou desse fundo de reserva de tal importância que ele exerce ali. Quer contar o caso? Eu tive aí o fundo de reserva precisando, porque o condomínio lá tem placas, né? Tem umas placas de mármore e elas estavam soltando, porque o condomínio ele balança, né? O prédio ele balança. Sim, senão ele ruim. Ele soltou. Precisei do fundo de reserva para gerir isso. Outro gasto que foi emergencial, que foi agora, foi um vazamento, né, de uma laje. A laje, que é o do Play, ela com um ano, né, com um ano que vem ali desgastando, ela começou a infiltrar para a garagem, para o G2. E se essa infiltração seguir, o reboco do teto do G2 cai. Então a gente tem que tomar uma medida emergencial agora. Para quê? Para zerar aquilo ali, fazer a impermeabilização. E é uma área muito grande. Eu precisei trazer isso para a Assembleia. Eu poderia até fazer uma obra emergencial só com o Conselho Fiscal, mas eu trouxe para a Assembleia, já que a gente ia ter Assembleia, eu trouxe em assuntos gerais da Assembleia para quê? Para dar um suporte na aprovação e na execução da obra. Perfeito. Eu verifiquei aqui que você fez uma especialização para ser síndico, né? Fiz. Isso foi depois da sindicatura e você verificou que teve uma necessidade de se especializar mais, não jurídico, que jurídico você já sabia, mas em outras áreas, ou foi antes já visando esse cargo? Sim, eu fiz. Tudo na nossa vida tem que ser intencional. Sim. Né? Na verdade, eu entrei na sindicância intencionalmente. Não intencionalmente. Eu Sem entrei querer. porque eu queria ajudar o condomínio a sair daquela situação, até mesmo porque eu sou proprietário, eu quero o meu patrimônio bem cuidado. E eu entrei naquela. Mas eu vi que a gestão, o curso, né, de síndico profissional, né, e direito condominial, que foi abordado também dentro, ele traz para você algumas riquezas, né? Compliance, em relação à legislação, que a gente tem que estar sempre atento, mas ele traz também um suporte para a gente gerir isso mais adequadamente, ou seja, com mais segurança. Eu acho que como síndico morador, a nossa intenção é coração, ou seja, é fazer a coisa funcionar bem, porque o teu patrimônio está ali e você não quer depreciar ele. Né? Mas a visão profissional disso nos dá segurança, até mesmo para o síndico morador dar uma segurança, entendeu? Dar uma segurança de gestão, para saber as ordens certas, tudo bonitinho, do que tem que fazer, na data que tem que fazer, entendeu? Isso é muito bom, foi muito bom. A intenção de fazer o curso foi justamente trazer para mim uma segurança, embora eu seja advogado, eu não atuo, né? Não atuava na área condominial, né? E, assim, para mim foi uma segurança muito importante, embora seja conhecedor de direito, sabia o que era, o que não é, a parte trabalhista do condomínio, mas da gestão condominial em si, para mim foi essencial o curso. Oh, perfeito. Eu acho que você é um cara que gosta de correr muitos riscos, né? Faz direito. Por fazer direito, já reconhecemos que é uma pessoa que gosta de altos riscos. Ser síndico. E não basta ser síndico, você mora no condomínio. Por um lado, você mostra que tem uma confiança muito grande no seu trabalho, porque você trabalha e mora ali. Ou seja, se fizer alguma coisa, vão te perturbar naturalmente. E me diz uma coisa, coaching de desenvolvimento de pessoas,
Ajudou em horas de aperto? Pô, ajuda muito, cara. Você ser coach ali, cara, você treinar. A finalidade do coach foi justamente treinar a pessoa, botar pessoas a irem além do que elas realmente acham que podem ir. E isso é fabuloso, cara. Isso é muito gratificante, você fazer isso com pessoas. Eu tive ali funcionários, né, de portaria que a gente indiretamente, porque isso a gente aplica indiretamente, né? A gente vai aplicando indiretamente isso. E a gente teve ali uma vivência em que a gente pôde semear na vida dessa pessoa e ele entender que ele merecia algo mais. Tanto é que ele pediu até demissão para ir para algo melhor. Então, enquanto muitos começam a fazer muita zoeira para ser mandado embora, ele não. Ele pediu demissão para ir para o seu Elvis. O senhor falou isso comigo, eu arrumei algo melhor, eu consegui fazer um curso. Ele ficou lá aproximadamente 2 anos. A gente pôde investir nele nessa situação de palavra, de realmente dar uma diretriz, que é o que muitas pessoas precisam, uma diretriz. Né? Falar, cara, isso aqui tem que ser um trampolim para você, tem que ser um momento que vai te levar a outro. Não é aqui que você vai ter que ficar, você tem uma oportunidade melhor. E a gente vai fazendo isso com as pessoas, porque a gente tem que querer o melhor das pessoas. Né? E a gente tem que buscar realmente esse melhor nas pessoas. E eu faço isso. Perfeito. Algumas pessoas comparam o síndico com o prefeito, né? Porque tem a parte fiscal, tem a parte financeira, tem a parte de direito, então... Só que tem um detalhe, o prefeito ele escolhe seus secretários. Já o síndico ele não escolhe seus conselheiros. Temos aqui a presença ilustre de Dr. Miguel Mendes. O microfone está aberto? Pode? Boa tarde, Dr. Miguel. Boa tarde, Dr. Romário. Boa tarde, Dr. Elvis. Tudo bem, Dr. Miguel? Tudo bem, é um prazer enorme estar com vocês aqui, discutindo temas tão importantes e tão atuais, não é isso? A respeito dos condomínios. Vamos lá, estamos aqui. Curiosidade, ambos foram colegas de classe, não é isso? Fomos. Era bom aluno, doutor Miguel? Excelente, sempre foi. Que isso. Bom amigo, bom aluno, tudo. Muito sábio. Sim, aprendi muito. E aprendo ainda. Sabedoria não é você somente aprender. Sabedoria é você sempre estar disposto a aprender. Tá vendo aí? É isso aí, também é meu amigo de muitos anos, tá? O Elvis não tem inimigo, né? A gente... Temos mais de 20 e poucos anos de amizade já, não é isso, Elvis? Por aí. Já mais um pouquinho, né? Tem muito caminho andado aí, muito caminho, muita trilha percorrida na área jurídica também, né? E nos ajudamos mutuamente até hoje. Isso é que é importante. Perfeito. Doutor Miguel, eu havia comparado o síndico com o prefeito, né? Porque tem várias áreas que o prefeito tem que zelar e tudo mais. Só que o síndico ele tem um diferencial que nem sempre o conselheiro é a pessoa que ele escolhe, né? O conselheiro ele é eleito e às vezes tem uma rejeição, tem uma oposição, um opositor. Já passou por isso em alguma situação, Elvis? Ou sempre foi tranquilo? Como eu falei, no começo foi mais truculento as coisas, né? Aí a pessoa tem que se impor e mostrar realmente o caráter e mostrar para o que veio. Mas no começo eu tive não é oposição, eu tive algumas interpretações erradas de pessoas. Dentro do teu conselho? Não, no conselho, por incrível que pareça, no conselho eu nunca tive problema nenhum. Sim. Até mesmo porque a finalidade, a gente estudava junto uma finalidade de transparência. Sempre, na minha opinião, o que não teve em outras gestões, eu queria mais transparência. Como eu falei, a gente começou a fechar algumas cercas, né, que tinha aberto, alguns ralos abertos, assim, se a gente pode dizer, no condomínio. Para quê? Para que a transparência fosse realmente a finalidade. Ou seja, todos pudessem ver que seu patrimônio estava sendo bem cuidado, o seu dinheiro, porque o dinheiro é de todos, inclusive certo. Meu, é bem cuidado, não é gasto de forma desordenada, né? Por coisas que não são produtivas ou coisas que não venham a acrescentar em nada. Ou seja, o dinheiro sempre tem uma destinação e sempre a destinação ela é visível, né? Ela é
ela é realmente observada e todo mundo experimenta, todo mundo participa. Por exemplo, agora a gente tinha aprovado a construção, a reforma da quadra, né? A gente tinha aprovado em 2019. Tinha aprovado. Só que a gente tinha uma meta a fazer. A gente tinha que cumprir um cronograma. E aí o que aconteceu? A gente, agora, esse ano, a gente fez a gente está fazendo a reforma da quadra. O interessante para você ver como é que as coisas funcionam. A gente começou a reforma da quadra e teve o evento aí dos elevadores, que deu com aquela chuva, deu um pico, uma oscilação de luz violenta. A última tempestade, A última tempestade deu uma oscilação violenta e me queimaram os 2 elevadores. Né? E assim, lógico que o condomínio ele teve que assumir o lastro, né? Teve que ter o lastro do fundo de reserva e não foi barato, foi quase 60 mil. Caramba. Entendeu? Pra quê? Pra dar aquele suporte seguinte, cara, a gente tem condições de fazer. Agora, vamos botar pro seguro, porque é pico de energia, é as coisas que a gente não controla, né? E se não tivesse o seguro, ali teria o fundo de reserva. Você poderia aplicar num possível plano B, né? Sim, só que tem um porém, né? Eu sou obrigado a ter o seguro do prédio. Então esse tá sempre tudo direitinho em dia, tá sempre sendo feito anualmente. Antes mesmo de vencer, a gente já começa a fazer a papelada para quando chegar o momento a gente implementar ele de novo, porque esse não pode faltar nunca no condomínio, né? Esse Maravilha. Chega aos nossos estúdios ela, a dona do Expo Síndico, dia 23, não é isso, Gil? É isso aí. Quarta-feira estamos lá, todos nós, né? Todos nós. Quero o nosso síndico convidado aqui também, lá no nosso evento, que está super bacana. E com a presença de vocês vai fazer toda a diferença. E que bom que já começou o nosso programa. Eu peguei um trânsitozinho, o Rio de Janeiro está bombando segunda-feira, mas estamos aqui. Estamos aqui. Já foi apresentado o Dr. Elvis para ela? Dr. Elvis, ele é síndico morador, né? Ele vinha explicando aqui, o tema abordado hoje é sobre investimento. Olha o que o síndico fez, Gil. Síndico investigado por suposto investimento em pirâmide com Bitcoin e até onde vai o limite da sindicatura. Então a gente havia conversado aqui sobre, em primeiro lugar, a transparência, né, Elvis? E segundo, se há um planejamento financeiro nos condomínios. Isso é muito importante. E a minha próxima pergunta para o Elvis é o seguinte: você está ali dentro do condomínio, então não só trabalhando, mas morando no teu lazer. A questão dinheiro é o primeiro ponto que os condôminos se preocupam, ou tem outras questões que vêm a ser latente? Impressionante que os condôminos não se preocupam muito com o dinheiro, eles se preocupam em ter algo que ofereça para eles usufruírem no condomínio. E com a pandemia, então, a gente fechou tudo, eu fechei realmente tudo, com amparo realmente do conselho, tanto consultivo como fiscal, porque a gente não podia correr risco, tem muito idoso no nosso prédio. Mas assim, as pessoas elas se preocupam muito mais com o que elas vão usufruir do condomínio. Então a gente sempre tenta manter o que? Uma manutenção ostensiva, lâmpadas, a quadra que a gente está fazendo para as crianças brincarem, antes a bola caía lá na rua, muitas coisas desse tipo, né? Mais benefício mesmo de usar, sauna, piscina, isso tem que estar sempre direitinho para eles usarem. E aí acho que esse segundo plano vem realmente a parte fiscal, porque as pessoas querem, não, compra isso, compra aquilo, mas elas não pensam ainda se tem o que vai custar, o dinheiro, o custo daquilo, entendeu? E nem veem prioridades, elas não enxergam prioridades, elas enxergam o que elas querem. Então a gente que está na gestão tem que passar, não, cara, mas eu tenho uma prioridade aqui, entendeu? Eu não posso fazer uma coisa que é para embelezar se eu tenho uma prioridade estrutural, né? No ano passado a gente teve que recompor pilastras do prédio, a parte da frente que era bem maltratada pela chuva, pelo tempo, né? A gente teve que recompor, então foi um valor bem custoso, porque a gente teve que chamar uma empresa
ter uma responsabilidade técnica para que não era só um pedreiro botar a massinha lá. Não, tem que fazer bem feito. Bem feito. Então, as pessoas queriam que eu comprasse os móveis novos da recepção. E, basicamente, os móveis novos, se a gente for botar 80% do valor que eu ia gastar. Então, eu falei, cara, eu não vou botar sofá para você sentar se o prédio pode ter um dano estrutural. Vou fazer aquilo lá primeiro. Entendeu? É uma coerência muito grande no que você fala, porque até a quadra estava aprovada em 2019, né? Uhum. Buscou-se a melhor oportunidade para aplicar aquilo ali sem comprometer o teu Isso aí, o teu caixa, né? Isso aí. E o interessante, Romário, é que desde quando eu entrei lá no condomínio, eu nunca fiz uma cota extra. O primeiro ano que eu entrei, os 3 primeiros... Vou morar lá. Os 3 primeiros anos que eu fiquei na gestão, não teve aumento condominial e todas as contas foram pagas de forma correta, regular. Entendeu? O fundo de reserva aumentou, porque as contas eram regulares. Eu mudei algumas coisas, eu mudei plano de telefonia que era um absurdo. Aí de pouquinho, por isso que as pessoas são muito imediatistas, elas não veem a longo prazo. O que isso gera a longo prazo? Uhum. Elas pensam muito, vamos contratar um porteiro que eu vou pagar R$100 a mais na minha cota lá, mas eu vou ter a portaria noturna. Só que não é só isso, né? O que isso vai gerar? O que isso acarreta no ano? É bom, eu comprei o meu prédio com portaria noturna, mas eu tive que abrir mão disso para algo maior, né? Para ter algo melhor, né? E para eu poder respirar hoje. Então, assim, as pessoas não veem esse lado. Elas são imediatistas, elas querem o agora, só o agora. Só agora. Você morando nesse condomínio, seria uma vantagem, já que você sabe os prós e contras de cada medida, ou é mais uma percepção de verificar, eu tô ali, tô vendo alguma coisa acontecendo? Não, eu sempre... Eu dou uma ronda no condomínio, sempre observo o que tem que ser feito, que às vezes surge e a gente não vê, e o que tem que ser feito para não surgir o dano, né? Ou seja, o reparatório, porque já aconteceu, e o preventivo, que é para não acontecer. Então eu sempre reparo. Hoje eu contratei um funcionário, né? Um zelador mais especializado para quê? Para que ele possa também fazer isso. A vida vai começando a ficar muito mais corrida para a gente, né? E eu moro eu trabalho perto do condomínio, Sim. né? Então eu tinha facilidade de vir muito mais vezes no condomínio quando acontecia alguma bomba, né? Mas hoje em dia já não tenho mais essa facilidade tão grande. Tem um braço direito ali. Então eu tenho que ter alguém ali para realmente ver o que está acontecendo e me passar. Então isso é muito, muito pontual. Mas eu sempre fiz essa vistoria de olhar o condomínio todo, olhar as garagens, entendeu? Perfeito. Doutor Romário. Vou abrir espaço aí para pergunta. Quer perguntar, doutor Miguel? Se tiver... Lógico, ou o senhor Adil, fica à vontade. Doutor Elvis, você, pelo que eu vejo aqui, eu acho que está na 4 anos da sua gestão. 7 anos da sua gestão. Então... Durante esses 7 anos, deve ter acumulado aí uma experiência muito grande, tá? Vamos falar na questão da tua gestão. Como foi o teu relacionamento com uma empresa administradora de condomínio que utilizava uma conta pool? Qual era o teu panorama que tu via isso? Olha, quanto à conta pool, doutor Miguel, eu acho que é uma coisa muito injusta para o condomínio. Porque, vamos lá, eu fiquei quase que... A gente no condomínio, eu fiquei 7 anos, né? Basicamente 6 anos. Né? Até trocar de administradora, eu fiquei 6 anos com 240 mil numa conta pool e que me foi devolvido basicamente a mesma coisa. 7 anos? Depois de 6 anos. Então, assim... eles fizeram dinheiro com o nosso dinheiro. Inclusive, se a gente ficasse no vermelho, eles iam emprestar para a gente com o próprio dinheiro que era nosso. Com juro bancário. Isso. Então, assim, o que eu entendo é que a conta pool é uma conta que realmente é prejudicial ao condomínio, à gestão, à administradora que pratica esse tipo. Eu acho que o condomínio tem que ter a sua conta, entendeu? Específica e poder desfrutar. Me parece que você recentemente mudou de administradora. Por que você mudou de administradora? O que você acha da tua atual administração? Bom, eu mudei de administradora
porque eu realmente estava insatisfeito com a administradora anterior. Ela cobrava um valor de gestão, mas as coisas que eram agregadas extra me faziam pagar muito caro. E quando eu fui somar isso aí, eu vi que era um absurdo. Eu não entendi direito. Por exemplo, tu tinha um contrato que tinha um valor fixo X, mas quando você recebia a fatura, tinha um valor X mais 2, era isso? Isso aí, X mais 3, eu não sei nem quanto era. Era X muito mais. Era muito X, né? Era muito X, já estava quase entrando no Y, entendeu? Então, mas isso assim, não tinha uma explicação lógica? a gente não tinha como mensurar isso, porque você não tinha controle disso. Às vezes a gente nem visualizava ali dentro do próprio demonstrativo, a gente não conseguia visualizar que era coisas tão... aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo. Sim. A gente não conseguia mensurar aquilo. Quando eu já estava insatisfeito com a própria gestão em tratamento ao condomínio. Sim. Então eu comecei a buscar o que estava acontecendo, o que era, e aí foi me dando mais raiva ainda, entendeu? Isso. E aí, quando foi para a conta pool em si, né, que já era um desconforto não só meu. Tinha gente lá, conselho fiscal, já vinha falando que não tinha rendimento do nosso dinheiro, sempre era a mesma coisa, somente acrescentava o que a gente contribuía, recolhia do fundo de reserva. Quer dizer que, na verdade, tu não tinha gestão daquele dinheiro? Não tinha nem passava perto. Não tinha. Então, isso foi uma das opções que você resolveu mudar. Sim. E da sua atual, sem citar nomes, e da atual administração, o que você acha? Como é que é a tua conta na atual administração? A minha conta é minha. É do condomínio? É do condomínio. Entendeu? Ótimo. Abriram a conta do condomínio para mim, entendeu? Eu tenho uma transparência em via. Só em relação à gestão já caiu tanto que a gente até na Assembleia viu, né, uma diferença que a gente conseguiu. E a gente está notando essa diferença até na conta principal, que é o que sobra. Tanto é que eu contratei um funcionário novo, justamente... Já com essa diferença? Já com a diferença, entendeu? Caramba. Então, realmente, para mim, foi essencial, foi excelente essa contratação, porque ela me trouxe benefícios. E mais liberdade também. Muito mais liberdade. Eu entro na conta pelo meu celular, eu vejo o que tem, eu vejo tudo direitinho. Você vê o que pagou, o que recebeu. Tudo. Em tempo real. Em tempo real, o balancete ali é mensal, é transparente, a gente consegue entender o que tá ali sendo cobrado, o que não tá. É bem mais prático. Ótimo, excelente. Maravilha. Então você aconselha aos síndicos, aos seus colegas síndicos, de que realmente é uma boa opção ter a sua própria conta, não é isso? Sim. Eu entendo que o condomínio tem que ter a sua conta, ele tem que ter a sua autonomia de poder gerir ali a sua conta quando ele quer e quando ele tem a necessidade de utilizar ali. Muito obrigado, doutor Elvis. Agora eu vou dar a palavra para ela. Expo Síndico batendo na porta, quarta-feira. Isso. Quarta-feira, o segmento condominial bomba, né, gente? Olha, essa história do síndico que investiu aí 1 milhão, né, em Bitcoin. 1 milhão entre 2016 a 2021. Eu vi a matéria do jornal. Com dinheiro que não era dele, né? Então, acho que ser síndico... O síndico Elvis está aqui, ainda ser síndico morador é um desafio absurdo e diário. Eu quero saber como é que fica, saindo um pouquinho aqui da pauta, como é que fica a tua vida no dia a dia como morador e síndico? Como é que é a relação sua com os moradores? Dá para... Agora não dá, porque a área de convivência está fechada por conta da pandemia. Mas como que é a convivência? Porque ontem, inclusive, eu estava numa sala do Clubhouse que teve um síndico que falou: eu sou síndico, só não aceito administrar o meu próprio condomínio, porque o síndico acaba perdendo muito a privacidade dele, né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aqui como que é essa sua experiência. Olha, eu estava até falando isso com o Romário anteriormente. Graças a Deus, lá no condomínio, a gente manteve, desde o começo, quando as coisas começaram a desandar, eu fui puxando aqui, acho que as pessoas compreenderam, né? E eu tenho uma convivência normal com os meus vizinhos, entendeu? A gente se trata normalmente. Quando a gente tem que se tratar como síndico, a gente trata como síndico. Como a gente tem que se tratar com o vizinho, a gente se trata com o vizinho. E eu sei separar isso. Algumas pessoas no começo não sabiam. Teve
uma pessoa que... Conta uma curiosidade. Uma curiosidade, essa aqui é boa. Um case. Então, o nosso vizinho lá, um vizinho que não é mais morador, na verdade ele nunca foi morador, né? Então, assim, ele deixou, chegou um dia da festa e já daquele jeito, deixou a chave dele cair no fosso do elevador. O síndico ninguém tem autonomia de mexer no elevador, só a empresa de elevadores ou o bombeiro, né? E ele queria ele me tocou 3 horas da manhã, acordou todo mundo lá em casa. Eu pensei que realmente estava acontecendo alguma coisa. E ele falou: senhor síndico, sou. Então, o senhor pode botar o elevador para cima para eu pegar a minha chave que caiu lá embaixo, no fosso? Quase um suicídio que ele queria cometer, então, né? Eu falei: meu senhor, vai dormir. Vai. Mas o senhor tem que fazer. Eu falei: não tem que fazer nada. Eu vou chamar aqui a emergência, tá? E o senhor fica aí na portaria esperando. Ou chama um chaveiro, né, gente? 24 Ou horas. então chama um chaveiro para abrir na casa e entrar na casa. Eu até chamei a emergência, mas acho que eles só vieram de manhã mesmo. Não sei se ele dormiu lá no hall, não. Aí não me incomodou mais, não. Mas as pessoas são conscientes lá, não tenho o que reclamar dos vizinhos, não. São conscientes, são pessoas que são respeitosas, né? Que coisa boa, que ótimo. Elvis, o pessoal lá, essa comunidade do condomínio, do seu condomínio, quantos idosos, mais ou menos, a porcentagem são? Sabe mensurar? Olha, mais ou menos uns 30%. Uns 30%? Como é que ficou depois da pandemia? Porque a população idosa ficou mais receosa mesmo em relação ao contágio. Como é que foi a tua experiência? Teve grupos lá que faziam compra para eles, botaram no elevador que estavam à disposição e levavam compras, botavam na porta, entendeu? Foi bem, como é que eu vou dizer, humanitário, né? Bem saudável essa situação. A gente logo de começo, o que acontece? Logo no começo da pandemia eu fechei tudo. Certo. Né? Eu via que não era somente aquilo que estavam passando, então eu falei, vou fechar tudo, vou fechar a piscina, vamos fechar tudo para a pessoa, não é nada disso. No começo não é nada disso. Não precisa disso tudo. Fechei tudo. Salão de festa, então, tive muita reclamação por ter fechado. Sim. Mas o que acontece? A gente viu que é necessário. Muita gente pegou lá. Teve gente que quase foi embora. Graças a Deus ninguém foi lá do condomínio embora, mas teve gente que quase foi. Então a gente foi bem pontual. E até hoje algumas áreas estão fechadas. Por exemplo, piscina e sala não pode usar agora. Salão de festa não vai poder usar agora. Mas eu já liberei a quadra para as crianças, porque não tem como segurar a criança dentro de casa. Então, na quadra lá, eles usam para jogar o futebolzinho deles. Eu acho que ali pode caminhar até mesmo ali no condomínio. Não tem o menor problema. Usando tudo que tem que usar, a máscara, não tem problema. Não vamos ser radical tanto tempo. Mas algumas outras atividades eu ainda mantive. Por quê? Porque eu quero a imunização geral. Para quê? Para que a gente possa liberar com segurança. Que aí já a gente... O interessante, sabe o que é, Romário? Diga. O Estado e o município, eles tiraram a responsabilidade do colo deles e jogaram a responsabilidade nos síndicos. Sim. Ou seja, a gente não proíbe, mas a responsabilidade é do síndico se ele quiser liberar. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Ocorre uma infestação no prédio, quem vai ser o responsável? O síndico. Sim. Não vai ser o prefeito, nem o secretário. Vai ser Então eu não quero assumir isso. E eu fui bem pontual para os moradores. E eu não quero assumir isso. Se vocês querem liberar, então eu estou saindo agora da sindicância. Entendeu? Alguém entra e libera. Agora, eu não vou liberar. Eu vou liberar conscientemente quando tudo já estiver normalizado e aí a gente vai poder fluir bem. Porque se alguém quiser se responsabilizar de alguma epidemia aqui dentro do prédio, todo mundo pegar, alguém morrer, que alguém se responsabilize. Assuma a sindicância aí, eu saio, não tem o menor problema. E a pessoa assume. E aí, acho que encolheu as coisas, ficou mais consciente, o pessoal entendeu a posição. Entendeu? Que a responsabilidade não vai cair no apartamento A, B, vai cair na minha. Síndico. Então, assim, entenderam a posição e... Acho que foi uma boa atitude sua. Entendeu? E, Elvis, isso foi importante, principalmente ali em março de 2020, quando estava tudo muito meio nebuloso. Já estava fechado, já. Já estava fechado. Né? Você tocou num ponto que acho que foi a Márcia Montalvão no primeiro programa. Ela é uma síndica também. Sei quem é. Sabe quem é? Sei, tive o curso com ela. Não, ela palestra muito bem. Ela vai palestrar lá na Expo Síndico. Isso. Tá, né? Eu tive aula com ela no curso. Não, e o que você informa
ela trouxe aqui também que houve essa solidariedade. Segundo ela, estimulou os próprios funcionários a ligar para o pessoal mais idoso, né? Porque assim, todo mundo se isolou, né? O medo era acontecer alguma coisa num condomínio com uma pessoa sozinha e, infelizmente, ter ciência tempos depois. Então o zelador mesmo ligava e depois viraram amigos, né? Perguntava, aí quando o idoso saía, comprava um pãozinho, não sei o quê, houve essa troca. No caso do teu condomínio, também houve essa solidariedade de todos os condôminos, né? Sim, sim, sim. Os condôminos mais novos, eles já estavam solícitos em fazer isso pelos mais idosos. E vira uma comunidade mesmo. Virou. A gente sempre teve uma boa convivência lá, né? Lá no condomínio, graças a Deus, sempre foi... acho que os chatos já foram embora. Se tivesse, também não falaria. Mas assim, lá, graças a Deus, o pessoal é super gente boa, entendeu? Não tenho problemas com o pessoal em relação a esse tipo de discussão, picuinha, encrencar. Não, a maioria é morador, né? É proprietário. Né? Então, a maioria é proprietário lá. Poucos são as locações também. E eu acho que quando há proprietário... a maioria é proprietária no condomínio, há uma consciência maior de cuidado, entendeu? E assim, mas graças a Deus, até os locatários lá, eles são super gente boa, super gente fina, entendeu? Não tem que reclamar deles, não. Falar em clima e tudo mais, como é que você também havia falado que eles prestam mais atenção nos serviços que são oferecidos, né? Do que no controle do dinheiro em si, isso é muito bom. Aonde você destaca, o que você destaca em relação à acessibilidade a esse pessoal mais idoso? O que você acha interessante e o que você aplicou, algum case, sobre os condomínios? Bom, lá no condomínio em si, os mais idosos eles não participam muito de nada, entendeu? É difícil participar. São mais reclusos. Até eu, uma vez, eu conversando com o conselho, eu falei, cara, vamos botar alguma coisa aqui para atrair os idosos, vamos botar tava na época daqueles equipamentos de praça, não... Transfer, né? Vamos deixar eles saírem daqui de dentro não, correr risco de cair no chão aí, vamos botar aqui. Ninguém usou, cara. Ninguém usou equipamento. Mas assim, a gente sempre busca algumas coisas para eles, né? A gente, antes da pandemia, a gente tinha umas festas no condomínio que reunia todo mundo, mas realmente eles são mais... caseiros, eles não saem muito de casa não, eles ficam em casa mesmo. É o estilo deles? É o estilo deles mesmo, entendeu? De não se relacionar muito. Ah, bacana. Gil, quer perguntar? Quero perguntar para o síndico morador, pegando um gancho aqui da última pergunta sobre a polêmica conta pool e a conta individual, o que mudou na prática no seu dia a dia optar pelo condomínio ter a conta própria? Porque existe uma ilusão ou uma verdade, né, de que uma conta pool tira um pouco da responsabilidade da gestão direta do síndico, porque essa conta, quando é sua, como que é a relação? A administradora olha da mesma maneira e você só que na pool você não consegue enxergar real, ou nessa conta individual você acompanha rendimento? Como que é no dia a dia? Bom, o que eu entendo é o seguinte, o síndico ele tem que ter esse controle, ele tem que visualizar. Na verdade, não é só o síndico, eu acho que todo morador tem que ter o acesso o dinheiro que é deles, entendeu? E essa dinâmica da conta própria, né? Lógico que não é todos que têm o acesso, é só o síndico. Mas é muito bom você saber que o teu dinheiro está ali, o quanto tem, o que você pode, se acontecer algum imprevisto, alguma coisa. Essa relação foi muito boa. E fora isso, que você sabe que o teu dinheiro está ali, está numa poupança ou... Está rendendo, né? Está rendendo nem que seja... Não rende nada, né? Poupança Sim. Não rende nada. Mas tá o lá, nada é alguma 50, coisa, né? R$500, já paga uma conta de telefone, já paga não sei o quê. Já faz alguma diferença. Imagina você botar uma conta de telefone de R$150 por mês, botar pelo ano, você já vai pagar com esse negócio. Então, Exatamente. Você já não vai ter essa despesa. Eu penso assim, tá? Eu sei que é poucas coisas, mas eu entendo que as poucas coisas que fazem a diferença. Muita diferença. A gente não tem que desprezar esses negócios. Eu vi muito de bom grado, eu não tenho nenhum problema. Eu que autorizo os pagamentos, por exemplo, a administradora, ela agenda
e eu autorizo, Tá. entendeu? Agenda e eu autorizo. Então, assim, isso é muito, para mim, é muito importante. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho para o síndico. Lógico, dá mais trabalho para o síndico, mas eu acho que fica mais, como é que eu vou dizer, confiável, mais controlado. Mais transparente, né? Justamente. Então, eu vou pedir para o senhor dar mais uma dica para os síndicos que estão nos ouvindo agora, ou que vão nos ouvir depois pelo canal do YouTube, né? Porque a gente está lá, fica gravado. Além dessa mudança que te ajudou na sua gestão condominial, né? Deixar de ser conta pool para ser uma conta própria, tem alguma outra mudança nesses seus 6 ou 7 anos de experiência? 7. 7 anos de experiência que o ano. senhor gostaria de compartilhar com a nossa audiência? A experiência realmente a gente tem que tratar as pessoas. O que eu adquiri é o seguinte: acho que a pessoa tem que ter um perfil, né? Se a pessoa tem um perfil mais intolerante, é meio complicado dela desempenhar. Nem se arrisca, né? Não é melhor não se arriscar, porque você é confrontado, né? E se você não tem uma postura educada, você perde a tua razão. Né? Você pode ter uma postura de posição sendo educada. Você não precisa destratar ninguém, mas você tem que se botar num lugar e a pessoa se botar no lugar dela. Então, acho que a pessoa tem que ter um perfil para isso, né? De ter uma condição de ouvir a pessoa, mesmo que a pessoa esteja irritada, às vezes, no momento, ficou-se preso no elevador, né? Pô, ninguém vai sair feliz de uma situação dessa, ninguém né? sai feliz, né? Mas também não é culpa do síndico. A manutenção é feita por uma empresa, toda semana tem alguém lá, parou porque aconteceu algum imprevisto, né? Mas as pessoas saem irritadas. Então, acho que a pessoa tem que ter uma postura, tem que ter um perfil, entendeu? Muito, muito tranquilo, saber lidar com as pessoas, falar com as pessoas para que isso possa fluir bem, né? Não destratar. Eu não estou falando que deslizes acontecem, até eu mesmo, né? Às vezes sai tanto do norte e tem outros problemas que não são nem problemas do condomínio. A gente tem uma vida pessoal, a gente é morador, tem família, e às vezes a gente sai um pouquinho da normalidade, mas a gente tem que voltar, tem que saber reconhecer que a pessoa também não tem nada a ver com isso. E às vezes você desforrou alguma coisa nela e não tinha proposta. Eu pedi desculpa, meu vizinho, desculpa aí, estava numa cabeça quente. É isso que o senhor está falando. Na pandemia, eu acho que se tornou uma habilidade necessária, né? Aflorou essa habilidade que é da inteligência emocional. O síndico que não tiver inteligência emocional, ele não consegue permanecer, né? Porque essa figura, ela se tornou muito mais importante, sempre foi, mas nesse momento de pandemia, é como o senhor falou, a responsabilidade saiu das autoridades públicas e veio para a mão dos gestores condominiais, né? De evitar um colapso dentro do próprio condomínio. Então, um estresse absurdo de ter crianças, né, trancafiadas dentro de casa, as pessoas sem poder usar área de convivência. Tem muitos apartamentos que são grandes, mas a grande maioria são apartamentos pequenos, né? Então, os apartamentos que viraram escritórios, então virou uma pandemia. Ainda tem isso, onde se mora, hoje se trabalha. Hoje se né? trabalha. Então, realmente, a inteligência emocional é uma habilidade que eu acho que, se não a primeira, mas entre as 5 primeiras, ela tem que estar, né? Para ser um bom síndico. É isso aí. Eu acho que o confinamento trouxe uma outra razão de viver, de existir nesse momento. Então, a gente tem que se reinventar. Então, em um ano, nós tivemos todos que nos reinventar, principalmente dentro de casa. É ao contrário, antes você passava 70% do teu tempo no trabalho, hoje você passa 100% do tempo em casa. Você imagina os conflitos que surgem daí. Muitos. E esse conflito acaba se estendendo para o síndico, para servidor, para qualquer funcionário do condomínio, e aí vai. Acho que esse tema aí de discussão interna dentro de casa... Isso vai ser um próximo tema, né? quando você será convidado. Entendeu? É um tema bastante extenso. É né? um tema bem complexo. Bem atual. Tem alguma curiosidade que queira contar, Elvis? Senti que piscou alguma coisa aí. A gente atua há muitos anos, né, com casais, né? Então, assim, realmente aumentou muito o divórcio pela convivência. Pela convivência? Pela convivência. Que tem que aturar, né, dentro de casa.
Realmente pela com a convivência, acho que os casais não tinham costume de convivência, né? Tinham costume de estar ali, mas não tinha. Aí, Era uma colega que mora na mesma casa. Infelizmente. Dormir né? juntos. Isso aí. Aí juntos. quando teve a convivência, viu que realmente não... Ou escolheu errado, né? Ou... Se passou pela pandemia, então tá aprovado? eu não sei, né? Depois de dois, né? Então tô aprovado aí, ó. Também tô. Diálogo é tudo, né? Diálogo é tudo. Elvis, a gente tá chegando ao fim, o programa tá acabando. Tem alguma pergunta que a gente deixou de te fazer que tu falou, pô, eu queria falar sobre isso? Não, acho que vocês perguntaram bastante, né? Acho que tá tudo bom. Foi um prazer estar aqui com vocês, entendeu? Realmente a gente ter essa vivência aí, e às vezes a vivência é tão assim, dia a dia, que a gente nem percebe o quanto que a gente evolui, né? Nem percebe o quanto que a gente vai ganhando de experiência, nem percebe que às vezes a casca vai ficando mais... Há 7 anos atrás não tem nada a ver com o Elvis de agora. Não, há 7 anos atrás eu ia estar aqui muito irritado às vezes, entendeu? Porque tava tumultuado aquele começo, muita gente reclamando, muito pepino estourando na minha mão. Na verdade, todos os pepinos do prédio estourou na minha mão, a maioria. Caramba. A maioria estourou na minha mão, todos. O prédio, quando ele chegou, quando os outros foram síndios, o prédio estava novinho, né? Quando veio para minha mão, o prédio já estava com 14 anos, né? 13 anos, então começou os pepinos. Aí encanamento estourando, eu tive que refazer a pastilha toda do prédio para... O que não acontecia com os outros, começa a acontecer contigo. Comigo. Aí é o interessante, né? Não houve não houve cota extra para fazer nenhum tipo de obra lá. A gente fez tudo conscientemente com o fundo de reserva e autorizado com o fundo de reserva. A gente já tinha o fundo, a gente começou a gastar o fundo conscientemente. Ou seja, a gente gastava no planejamento, esperava ele compor um pouquinho para a gente fazer o outro planejamento que era um pouco menos custoso, e assim foi. Né? Sempre houve essa preocupação, principalmente minha, de ter um planejamento do que seria executado para não impactar financeiramente o condomínio. Entendeu? Então a gente fez tudo o que tinha que fazer, graças a Deus, e tem mais coisa a fazer. Né? Fez o dever de casa. Fez o dever de casa todinho. Perfeito. Últimas palavras, Gilmelo. Quero agradecer, é sempre muito bom estar aqui compartilhando, principalmente quando a gente consegue trazer um síndico morador, né, que tem 7 anos de experiência. A gente sabe que o estofo da sindicatura vem realmente com o dia a dia, né? É o dia a dia que vai te fazer um síndico cada vez melhor, né? O Elvis falou que se fosse há um tempo atrás, o nível dele de estresse talvez não suportasse um momento de gestão condominial em meio a uma pandemia. Então, quero agradecer ao Elvis por estar aqui conosco, convidá-lo para estar conosco na quarta-feira, na Expo Síndico. Você é nosso síndico convidado, com muita honra tê-lo lá, assim como muitos outros, né? É um momento que a gente, com todo cuidado dentro dos protocolos, vamos aí conectar o setor condominial. Perfeito. E hoje temos uma presença, além da presença ilustre do Elvis Espínola, a presença de Dr. Miguel Mendes. Suas últimas palavras, Dr. Miguel. Eu tenho a agradecer, Dr. Romário, e a ilustre presença da Gil, do Dr. Elvis, e a sua presença também, que muito nos abrilhanta esses nossos assuntos aqui de condomínio. Muito obrigado a todos. Maravilha. Tenho a te agradecer, Elvis. Eu acho que você deixa uma mensagem, primeiro, de muita perseverança, né? Porque tudo começou a acontecer muito rápido no início, de perseverança, de planejamento, de calma para agilizar as coisas. Calma para agilizar, ou seja, não agir de forma abrupta, né? Um exemplo é a tua quadra, que estava aprovada em 2019, só que esperou a melhor oportunidade para ser aplicada. E um fundamental, que eu acho que isso todos os síndicos que passam por aqui falam: tratamento com as pessoas. Eu acho que isso é fantástico. Então, eu queria agradecer a tua presença. E a última palavra é sua, cara. É sempre bom, né, a gente estar podendo contribuir, né, com experiência, né, para que, de repente, algumas coisas que a gente passa, né, outras pessoas estão passando e vão ter um direcionamento. Não? Então, isso é muito bom, isso é enriquecedor, a gente poder, com a nossa vida mesmo, a gente ajudar pessoas que estão aí trilhando também uma mesma estrada aí. Muito bom estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Maravilha.
Terminamos o Happy Hour do Síndico de hoje. Nosso programa ficará gravado no YouTube e também terá reprise aos sábados. Qual horário, Matheus? Eu acho que é 1h30. É 1h30 aos sábados. Fiquem em paz e tenham uma boa semana. Obrigado. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa.